Meu nome é Nerissa Farré e eu vou falar um pouco sobre a questão do refúgio. A proteção internacional aos refugiados, ela consolidou-se num sistema internacional com a aprovação pela Assembleia Geral da ONU da Convenção sobre o Estatuto do Refugiado de 1951, que considerava então o refugiado pessoas que, devido aos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951, temiam ser perseguidas por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, que se encontravam fora do seu país de nacionalidade e que não poderiam, em virtude desse temor, valer-se da proteção desse país ou, se no caso das pessoas não terem nacionalidade e se encontrarem fora do país no qual tinham sua residência habitual, não poderem valer-se da proteção desse Estado devido a algum desses temores. Entretanto, a Convenção, ela limitava a proteção às pessoas que tinham esse temor em decorrência dos acontecimentos diante de 1º de janeiro de 1951. Com as crescentes demandas e com as crescentes minorias e grupos sofrendo perseguição e precisando de uma proteção, o Protocolo de 1967 vem para ampliar esse conceito e universalizá-lo, tirando essa limitação de tempo de acontecimentos decorridos antes de 1951. Então, o conceito adotado pela Convenção, ele passa a valer universalmente. Ainda é importante mencionar que a ampliação desse conceito também aconteceu a partir da Convenção da Unidade Africana de 1969 e da Declaração de Cartagena de 1984, que também são marcos importantes. Um dos princípios básicos da proteção internacional para refugiados é o conceito de non-refoulement, que é da não devolução, ou seja, é simplesmente a garantia de que o indivíduo perseguido não vai ser devolvido ao país na qual ele pode sofrer qualquer tipo de violação em seus direitos humanos. No Brasil, tanto o protocolo quanto a convenção, eles foram implementados pela Lei 9.474 de 1997, que traz alguns elementos inovadores. Então, a Lei Brasileira do Refúgio, ela considera como refugiado todo indivíduo que saiu do seu país de origem devido a fundado temores de perseguição, por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, ou devido a uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. No Brasil, todos os pedidos de refúgio, eles são julgados pelo Comitê Nacional para os Refugiados, que é o órgão vinculado ao Ministério da Justiça e composto por representantes do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Departamento de Polícia Federal e de organizações da sociedade civil dedicadas à atividade de assistência, integração local e proteção aos refugiados no Brasil. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e a Defensoria Pública da União, eles têm assento no CONARE com direito à voz, porém não têm direito a voto. Olá, eu sou a Fernanda Sobreira e eu vou falar um pouco sobre migração. Primeira coisa, qual que é a diferença entre migrantes e refugiados? Os dois são migrantes, só que os refugiados, eles são migrantes forçados. Por que eles são forçados? Pegando um pouco o que a Nerissa falou, os refugiados foram perseguidos no seu país de origem ou tiveram fundado temor de perseguição no país de origem, ou também por questões de violação de direitos humanos no seu país de origem, Então, o refugiado, ele é um migrante, só que ele migrou por questão de sobrevivência, para preservar a vida dele, chegando num país de destino. E o migrante, ele tem um pouco mais de um poder de decisão, para onde ele vai e onde ele quer ir. Lógico que as opções são limitadas. Então, o migrante são os indivíduos, que se deslocam de um país de origem para um país de destino, ou de uma cidade de origem para uma cidade de destino, que isso é dentro do mesmo país, independentemente da situação jurídica, se foi uma migração voluntária ou involuntária, certo? Ou também independente da duração
que essa pessoa vai ficar em outro país ou em outra cidade, né? Pode ser 1 ano, pode ser 10 anos e etc. Então, os migrantes são indivíduos que vivem temporariamente ou permanentemente em um outro país que não seja seu país de origem, certo? E como eu disse, o indivíduo ele decide para onde ele quer ir e quando quer ir. O indivíduo que eu digo é o migrante, tá? Lógico, com opções limitadas. Nesse processo de migração de um país de origem para um país de destino, a pessoa ela precisa de documentos. Pode ser que ela chegue no país, não tenha nenhum documento, mas com o tempo ela tem que fazer a sua regularização migratória. Para quê? Para que seus direitos sejam garantidos. Porque, por exemplo, aqui no Brasil tem 2 tipos básicos assim para a pessoa ter sua documentação como um migrante ou um refugiado. A residência temporária, né, que é válida de 2 em 2 anos, ou o refúgio, que também é uma proteção internacional, que é válida de 1 em 1 ano, a solicitação de refúgio. Na teoria, todo mundo deveria ter o direito de ser atendido em escolas, hospitais, independentemente de documentação. Mas isso na prática não acontece, né? Então, muitos migrantes sem documentos chegam para se inscrever na escola e são barrados, ou em hospitais e são barrados. Então, assim, a documentação ela é extremamente importante para dar acesso às pessoas, aos migrantes, à saúde, educação e etc. Ela é extremamente importante para que eles sejam acolhidos e também em termos de proteção, né? Isso vai ser falado posteriormente na gestão de abrigos e alojamentos temporários. O quão importante é a documentação dentro desses abrigos para a garantia dos direitos desses migrantes e refugiados, tá? E até para a gestão do abrigo. É isso.